Bíblia em Gênesis capítulo 22, amém? Gênesis capítulo 22, deixa ela aberta. E hoje nós vamos falar sobre fé, sobre 9 passos para termos uma fé genuína, através deste exemplo desse homem de Deus chamado Abraão, amém? Hoje pela manhã eu falava que essa palavra, ela bateu no meu coração lá dia 1º de janeiro. Quando eu estava saindo de férias, eu coloquei o Luca na cadeirinha atrás e eu tinha pelo menos 1 hora de viagem sozinha com ele. Ele estava com a Bíblia dele nas mãos, uma Bíblia linda que ele tinha ganhado da Su e do Max. E eu pensei, gente, eu tenho 1 hora que eu preciso entreter essa criança, porque se ela começar a chorar aqui no meio, não vai dar certo. Eu estou sozinha com ele. E eu falei, filho, você está com a Bíblia na mão, deixa a mamãe te contar como começou tudo. E, irmãos, eu me empolguei. Eu comecei, filho, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no primeiro dia Deus criou isso, e no segundo dia Deus criou aquilo, e no sexto dia Deus criou Adão e Eva, e no 7º dia Deus descansou. E Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos que vocês quiserem, mesmo menos dessa árvore. E filho, tu acredita o que eles fizeram? Eles comeram da árvore que eles não podiam comer, filho. E aí eles foram expulsos do paraíso, o pecado entrou no mundo, e logo em seguida aconteceu o primeiro assassinato, 2 irmãos, filho, Caim e Abel. Caim ofereceu uma oferta que era qualquer coisa, sabe, filho? Quando a gente pega assim, o que está restando, sabe aquela roupa assim que a gente não gosta, a gente fala, essa vai para doação? Então, Caim fez esse tipo de oferta. Agora Abel não, filho. Abel, ele falou, essa é a minha roupa preferida, então é essa que eu vou dar. Ele deu uma oferta excelente, isso agradou os olhos do Senhor. E Caim se enfureceu e matou Abel. E aí, filho, a maldade se aumentou no mundo e aconteceu a Torre de Babel, onde o Senhor confundiu as línguas, porque eles queriam construir uma torre tão grande que alcançassem os céus. E Deus viu que a humanidade estava perdida, filho, e que tinha muita maldade no mundo, e Deus decidiu que Ele ia destruir a terra. E Ele olhou para a terra, filho, e em um momento Ele encontrou um homem justo e bom, chamado Noé. E Ele falou para esse homem chamado Noé, filho, para ele construir uma arca. O Senhor passou meticulosamente cada detalhe de como Noé deveria construir aquela arca. E ele, com a Bíblia na mão, eu fingia que ele estava acompanhando tudo. Filho, essa é a parte do barco, que está todos os animais, essa é a parte que eu estou te contando, filho. E o Senhor enviou um grande dilúvio, 40 dias e 40 noites, choveu, acabou com tudo e foi salvo a família de Noé e um par de cada animal. E aí, filho, passou um tempo e deu a descendência ali de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, eles vão dando seguimento à humanidade e eles se multiplicam, eles se dão em casamento e chega um momento onde o Senhor chama um homem chamado Abraão. Só que o nome dele ainda não era Abraão, o nome dele era Abrão. Abrão e a sua mulher Sarai. Deus chega para ele, Luca, e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Filho, imediatamente Abraão e Sara saem e eles vão parar lá no lugar onde Abraão acaba mentindo que Sara não era a esposa dele, porque Sara era muito bonita. E aí acontece que o faraó manda chamar Sara, e aí ele é cheio de doença, e aí ele manda devolver Sara e devolve Abraão com bois, jumentos, camelos, e Abraão sai dali já um homem mais próspero, e Abraão prospera. E aí ele está com o seu sobrinho Ló,
E aí chega um momento que não cabe mais ele e Ló no mesmo lugar. E ele fala: Ló, escolhe aí qual lugar que você quer ficar. E Ló escolhe o melhor lugar e Abraão vai para o outro lugar. E eles se separam. E aí, filho, Deus promete a Abraão um filho. Abraão, filho, já era velho. Abraão já tinha 75 anos. Deus fala: Abraão, vou te dar um filho. E ele e a Sara riem. Riem como a gente velho desse jeito, a gente vai ter um filho. Ele fala: vocês terão um filho. E através da tua descendência eu te farei pai de multidões. Olha as estrelas no céu, olha a areia no mar. Tu podes contar? Não podes. Assim será a tua descendência. E a tua descendência, o teu povo abençoará toda a terra. E os anos se passaram, filho. E 25 anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos de idade, Sara engravida. Dá o teste lá positivo, Sara está grávida. E nasce Isaac. Isaac significa aquele que ri. Porque Sara riu no momento de incredulidade quando ouviu a promessa, mas agora ela ri de alegria porque ela está com a sua promessa nos braços. E então esse jovem, ele cresce e ele é a alegria daquela casa, filho, assim como tu é para mim. Sabe, tu é a alegria da mamãe, filho. Assim, Isaac era a alegria daquela casa. E aí, filho, Isaac já era jovem. Alguns dizem que ele ia ter aproximadamente 25 anos. Quando o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, sacrifica para mim Isaac. Irmãos, eu conheço essa história desde pequena. Eu amo o livro de Gênesis, eu amo o Pentateuco, só que era a primeira vez que eu estava contando essa história sendo mãe. E eu confesso para vocês que eu cheguei nessa parte e a minha voz embargou. Eu cheguei nessa parte e eu falei: oi, Deus, como assim? O Senhor pediu o filho dele em sacrifício. E nesse momento, irmãos, eu continuei contando a história para ele, mas eu cheguei até Êxodo. Cheguei ali até a morte de José, Efraim, Manassés, os 400 anos, e o início ali com Moisés. Aí a gente chegou no destino. Mas dentro, eu continuei contando a história para ele, porque eu precisava manter ele entretido para ele não começar a chorar no meio do caminho. Mas o meu coração parou aqui. Aonde a gente vai ler juntos agora. Amém? Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler juntos. Esse momento aonde o Senhor põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levara nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado.
Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Quantos já ouviram essa passagem? Ela é muito famosa, né? A maioria já ouviu. E queridos, hoje nós vamos falar aqui sobre 9 passos para nós termos uma fé genuína como a fé de Abraão. Amém? A primeira coisa que nós vemos aqui no primeiro versículo é que pôs Deus Abraão à prova. Essa é a primeira lição que nós temos, irmãos, que é o Senhor quem nos coloca à prova. Amém? Quando nós estamos em um momento de dificuldade, quando nós estamos em um momento de aflição, nós estamos sendo provados para sermos aperfeiçoados na nossa fé, porque a nossa fé ela não prospera no conforto. A nossa fé ela só prospera no desconforto, ela só prospera na provação. E o Senhor ele quer amadurecer a sua fé. O Senhor quer amadurecer a minha fé. E é por isso que Ele nos prova. Amém? Então foi o Senhor que colocou Abraão à prova. Você está numa prova, irmão? Dá glória a Deus, é o Senhor que te colocou aí, porque Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Amém? E o primeiro passo para essa fé genuína de Abraão é que ele discerniu a voz de Deus e respondeu ao seu chamado. Pôs Deus Abraão à prova, ele disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Sabe, irmãos, Abraão ele discerne a voz de Deus. A primeira coisa, nós precisamos discernir a voz de Deus, queridos. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Pastora, como eu conheço a voz de Deus? Através da escritura, através da palavra, através da oração. Assim você vai reconhecendo qual é a voz de Deus. Sabe, querido, eu já vi muita gente falar em nome de Deus e não acontecer, porque não era Deus falando. Mas eu nunca vi essa palavra aqui mentir. Eu nunca vi essa palavra aqui se contradizer ou dizer algo que não é real. Porque assim como se eu jogar o meu celular agora, ele cai no chão, porque essa é uma lei da gravidade, a lei dos princípios e da palavra de Deus são reais. E nós precisamos estarmos mergulhados nessa palavra para nós termos discernimento para ouvir a Deus, para saber como Ele fala, o que Ele fala. O Senhor pode falar conosco através, a maior profecia que existe é essa palavra, amém? Essa é a maior profecia que existe. A gente sempre fala, né, para o povo que gosta de estar sempre indo atrás da profecia, irmão, primeira a palavra, essa é a maior profecia, amém? E Abraão ele discerne a voz de Deus porque ele conhece a Deus e ele de imediato ele responde, eis-me aqui. Deus só disse a Abraão e ele, Senhor, eis-me aqui. Isso fala de prontidão. Isso fala, queridos, de rapidez em responder. Isso nos ensina, irmãos, que a gente precisa ter esse discernimento para ouvir o Senhor, ouvir a sua voz e prontidão para responder. Ei, deixa eu te perguntar. Quantas vezes o Senhor fala ao seu coração e você ignora? Momento da oferta que a gente acabou de ter agora, algo te move a ofertar e você simplesmente ignora. Ou você está caminhando em direção a alguém que você percebe que você não quer cumprimentar e o Espírito Santo de Deus te fala, cumprimenta. E você faz o quê?
cara de paisagem, não vi. A gente é assim muitas vezes. Fica falando, Senhor, fala comigo, Pai, eu quero reconhecer a tua voz, fala comigo. O Senhor fala contigo o dia inteiro, o Espírito Santo está aqui, ó. Estou falando contigo. Falei agora, não vira a cara para a pessoa. Falei agora, ajuda a outra. Falei agora, reparte aquilo que tu tem. E o que você tem feito com isso? Abraão, queridos, ele discerne e responde de pronto. Ele não faz ideia do que Deus vai pedir para ele, ele só fala, eis-me aqui. Queridos, para nós termos essa fé genuína, nós precisamos ter esse coração. Esse coração que o Senhor fala, Ali, e a Ali fala, Deus, eis-me aqui. Não sei nem o que tu quer, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. O primeiro passo é esse, queridos. Nós precisamos discernir a voz de Deus e responder prontamente a Ele. Amém? E quando eu falo, queridos, de responder a voz de Deus, de discernir a voz de Deus, talvez você se pergunte, pastor, eu ainda sou novo na fé e muitas vezes eu não sei o que é meu pensamento, o que é o meu coração e o que é o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor nunca vai falar algo contra a sua palavra. Como assim, pastora? A Bíblia fala que a paz de Deus seja o árbitro do vosso coração. Amém? Aí você vai me dizer assim, pastor, eu sinto paz em passar uma conversa naquela pessoa, porque eu não quero falar a verdade. Isso vai contra a palavra, então, querido, não serve. Essa paz que tu sente aí é paz fajuta, tá bom? Por quê? Porque vai contra a palavra. Porque a palavra vai falar o quê? Seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Amém? Então, quer discernir a voz de Deus, conheça a palavra de Deus e saiba que o Senhor nunca vai contra essa palavra. Ele nunca vai te direcionar a algo que vai contra aquilo que é mandamento, aquilo que é princípio. Eu estou sentindo paz no meu coração de fazer um chaveco com aquela menina ali que eu não tenho o mínimo interesse de casar com ela. Vai se converter, irmão. Se converte. Isso não é paz de Deus. Amém? Pastor, eu sinto paz de continuar meu namoro desse jeito que tá. Todo enrolado. Tudo fora do propósito. Vivendo como se fosse casado de todas as formas. Já divide casa, já divide conta, já divide várias coisas. Que paz é essa? Não, querido, Deus não vai contra a sua palavra. Amém? Vamos lá. A primeira coisa é nós termos essa prontidão de discernir a voz do Senhor e responder prontamente a Ele. Nós queremos essa intimidade, né, irmãos? Essa intimidade com Deus de Deus, fala comigo. E às vezes o Espírito Santo está te falando assim, eu falo o tempo todo contigo e tu me ignora. Tu não é fiel aos impulsos que eu te dou. Aí você quer viver coisas maiores? Sendo que isso aqui, eu sussurro no teu coração e tu, não é comigo. Segundo passo, irmãos, ele confiou no caráter de Deus. E por isso lhe obedeceu imediatamente e sem reservas. Quando o Senhor pede a ele, Abraão, toma teu filho, o único Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Irmão, ele não questiona. Ele não duvida daquilo que ele está ouvindo. Ele não se decepciona. O Senhor não podia ter pedido isso para mim, e se deprime. Ele obedece mesmo sem fazer sentido, porque afinal é o Senhor que está pedindo a ele. Amém? Que a gente tem essa mania. A gente tem essa mania de falar, Deus não faz sentido para mim, então não vou fazer. Abraão, ele confia no caráter de Deus, ele obedece imediatamente, sem reserva. Aqui, na minha versão, vai falar de madrugada. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Na NVT vai falar de manhã. Ou seja, Deus falou, ele levantou e fez. Parece a gente, né, irmão? Que leva uma semana, um mês, 2. Tá claro.
Senhor já fez igual o filme do Todo-Poderoso, tá aparecendo lá, ó, no caminhão atrás, na frente, no outdoor. O Senhor usa até a jumenta para falar, para deixar claro que é para você fazer, mas você, não, Senhor, mais uma confirmação. Não sei se ainda é tu falando comigo. Abraão não, irmãos. Abraão, o Senhor fala com ele. O Senhor falou, Senhor, estou levantando agora e estou indo fazer. Não faz sentido nenhum para mim, Senhor, mas eu confio no teu caráter. Eu confio em quem tu és. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de ser amarrado para fazer aquilo que Deus mandou tu fazer. Depressa. O Senhor mandou fazer, levanta e faz. Amém? A gente não pode ser igual Jonas, que o Senhor manda para Nínive, pega o primeiro barco para Tarsis, e aí Deus precisa fazer todo aquele negócio de pegar a baleia, engolir Jonas, devolver ele para o lugar que ele deveria ter saído, para ele pegar. É porque assim faz. Quando você desobedece, quando você faz as coisas do jeito contrário que o Senhor pediu para fazer, o Senhor vai lá e vai te redirecionar de volta, porque Ele quer que você cumpra o propósito. Amém? Então a gente precisa, queridos, obedecer, e obedecer de imediato, assim como fez Abraão. Terceiro prazo, ele preparou todas as coisas para o sacrifício. Ele se levantou de madrugada, ele de imediato, ele fez o que tinha que ser feito, e ele prepara o jumento, ele toma consigo seus 2 servos, ele toma Isaac, seu filho, ele racha a lenha para o holocausto. Abraão já era velho, Abraão já tinha os seus 125 anos aqui, provavelmente. Ele mesmo racha a lenha, ele não terceiriza, não, o Senhor pediu para mim, eu vou fazer. Ele pega tudo que é necessário. Abraão, ele decidiu que ele vai levar Deus a sério. Então ele pega tudo que é necessário para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, irmão. Você leva Deus a sério? Abraão sabia que Deus não aceita a obediência parcial. Abraão sabia que o Senhor queria uma obediência total dele. E o nosso problema é esse, a gente quer obedecer, mas parcialmente. Senhor, eu te obedeço até aqui. Essa partezinha aqui, vamos deixar fora. Essa aqui eu continuo te obedecendo. Essa aqui deixa fora. Essa aqui eu continuo te obedecendo. Queridos, obediência é obediência total, não é obediência parcial. Porque a sua obediência parcial, ela tem consequências. Quer um exemplo? Saul, ele foi instruído pelo profeta Samuel a exterminar todos os amalequitas e não deixar sobrar nada. O que Saul faz? Ele poupa o rei amalequita e ele poupa as melhores ovelhas, e ele fala, depois eu vou sacrificar para ti, Jesus. Ele ainda se justifica. E o que acontece naquele momento? Que ele desobedece, que ele cumpre parcialmente aquilo que o Senhor ordenou ele fazer. Ele perde toda a sua dinastia. O Senhor o rejeita naquele momento. Agora quer ver uma obediência total? Noé provavelmente nunca tinha visto chuva. A Bíblia fala que a relva subia e molhava as plantas. E o Senhor fala, olha, eu vou mandar um dilúvio, eu vou mandar chuva. E você constrói uma arca assim, assado, e passou cada milímetro, cada material, meticulosamente, como ele deveria fazer. E Noé se aprumou, pegou tudo o que precisava, pegou todos os instrumentos de trabalho e começou a construir a arca. Imagina a quantidade de gente zombando da cara dele, falando, esse cara é louco, o que ele está fazendo? E dia após dia ele continuava construindo a arca. E qual foi o resultado da obediência total de Noé? Ele e toda a sua família foram salvos do dilúvio. E através da sua família recomeçou a humanidade. Queridos,
nós precisamos aprender a estarmos preparados e levarmos todas as coisas para o sacrifício, amém? Nós precisamos ter uma obediência que é total ao Senhor, levar o Senhor a sério, sabe? O quarto passo é que ele obedece sem especular. Quando o Senhor fala para ele, toma teu filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá em holocausto, ele se levanta, toma o jumento, toma coisa consigo, e o próximo versículo que a gente leu, o quarto, já fala ao terceiro dia. Você não vê aqui uma fala de Abraão falando, mas por que, Deus? Mas aonde, Deus? Não, irmão, ele obedece sem especular. O Senhor fala e ele racha a lenha e vai. A fé genuína, irmãos, é a fé que só quer ir para onde Deus manda. Ela não precisa fazer sentido. Amém? Não precisa fazer sentido, até porque, irmãos, quando a gente busca fazer as coisas de Deus, obedecê-lo só quando faz sentido, o negócio fica difícil. Eu te digo por experiência própria, muitas coisas que o Senhor nos pede não faz sentido. E se tu for comparar com a lógica do mundo, dos teus amigos aí fora, do que é pregado aí fora, não vai fazer sentido mesmo. Não vai fazer sentido, e mesmo assim nós precisamos obedecer sem questionar. Sem perguntar, Senhor, mas por quê? Mas aonde? Mas para quê? Não tem aquela frase que todo mundo fala, ai, não pergunte o porquê, mas o para quê? Irmão, não tem que perguntar nada, só tem que obedecer. Racha a lenha e vai. No caminho, se ele quiser, ele te responde, mas ele não é obrigado a te responder. Só confia. Quem é Deus, afinal? Somos nós ou ele? A palavra de Deus fala que os seus pensamentos são superiores. O intelecto de Deus é muito superior que o nosso, aquilo que ele pensa é muito superior que o nosso. Nós estamos no Cronos, ele está no Kairos, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós não temos como entender as coisas que Deus faz. Por isso, a gente não obedece só aquilo que faz sentido. Por isso, a gente, quando recebe uma orientação do Senhor, a gente simplesmente fala, amém, Senhor, eis-me aqui, estou indo, eu vou rachar a lenha e eu vou para onde o Senhor me direcionar. Ah, mas o Senhor está me orientando aqui, pastora, a fazer algo que, meu Deus, eu acho que eu vou perder muito dinheiro com isso. O Senhor está te guardando. Ah, pastora, o Senhor está falando no meu coração aqui que eu devo abrir mão dessa amizade, desse namoro. O Senhor está te guardando, obedeça, confie. Eu tenho certeza absoluta que se eu der este microfone para alguns de vocês testemunharem, terão muitas pessoas que vão testemunhar de como elas foram orientadas pelo Senhor a dizer alguns nãos, a fechar algumas portas, e como isso deixou elas em um lugar seguro. Sabe, irmãos, a gente fica pedindo o tempo todo a manifestação do Senhor, né? Moriá significa manifestação do Senhor. Esse nome Moriá, manifestação do Senhor, nos revela o que, queridos? Que o Senhor se manifesta na nossa obediência. A gente vem para a igreja cheio de querer viver a manifestação do Senhor na sua casa, no seu culto, na nossa vida. Ai, pastor, eu gosto daquele fogo, daquele culto avivado, sabe? Às vezes, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode entrar por um caminho que a gente acha que culto espiritual é só aquele culto que a gente sente o arrepio. E a gente pode sentir o arrepio aqui no culto e sair dessa porta com a vida toda atravessada, cheia de desobediência. Você quer ver o Senhor se manifestar verdadeiramente na sua vida? Comece a trilhar o caminho da obediência. Suba o monte da obediência ao Senhor.
Nós amamos, nós na igreja AME aqui, somos pentecostais. Amém? Glória a Deus por isso. Vocês não tanto, né? Porque eu estou pregando aqui, me esforçando, mas eu não ouço um amém, mas amém. Glória a Deus. Mas tá tudo bem, vocês estão quietinho me ouvindo. Mas quem quiser dar um amém, me ajudar aí, glória a Deus, fica comigo. Amém. Aleluia. Mas eu quero te dizer, querido, que nós sempre estamos buscando a manifestação do Senhor, a manifestação do Senhor. Ai, Pai, eu quero a tua manifestação na minha vida. Começa pelo caminho da obediência. Começa por parar de perguntar por quê, para quê. Ai, Deus, não faz sentido. E aí você fica se amarrando para fazer aquilo que Deus pediu para te fazer, irmão. Só levanta e vai. Amém? Vocês estão comigo? Qual que é o quinto passo? Vamos lá. O quinto passo, irmãos, é que ele foi persistente em obedecer. Lá no 4º versículo a gente vai ler assim, ó: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão foi persistente, irmãos. E na nossa caminhada de fé genuína, nós precisamos aprendermos a ser persistente. 3 dias é suficiente para entrar incredulidade no coração. 3 dias é suficiente para racionalizar. 3 dias é suficiente para arrumar desculpa. 3 dias é suficiente para olhar para o filho e lembrar do nascimento, e lembrar dos primeiros passos, e do primeiro beijo, e do primeiro dia na escola, e o amor pelo filho superar o amor por Deus. 3 dias é suficiente. Pensa como foi essa caminhada. Pensa como foi essa caminhada. Ele foi persistente, irmão. Será que nós somos persistentes? Porque muitas vezes a gente acaba na espera. Deus nos coloca numas salas de espera. Não coloca? Coloca. Deus nos coloca em várias salas de espera. E nessas salas de espera, se a gente não aprende a ser persistente, irmãos, e deixa a incredulidade entrar, e deixa a dúvida entrar, e deixa isso minar o nosso coração, nós acabamos fazendo coisas pelas nossas próprias mãos. Quer um modelo disso? Sara, a mãe de Isaac. Quando o Senhor faz a promessa, e quando ela engravida, há um vácuo, há um tempo de 25 anos. Você consegue se imaginar esperando 25 anos para receber uma promessa que o Senhor te fez? Ah, irmão, fala sério, a gente espera 3 meses e já fica duvidando. Ah, eu acho que não foi Deus que falou. E nesse tempo, ela age precipitadamente. Ela fala: Abraão, quer saber, está demorando, minha paciência está se esgotando. Pega a minha serva aqui, ó, a Agar, leva ela contigo e tem um filho com ela. E nasce Ismael, filho de Agar. E hoje a gente tem aí judeus e árabes, e até hoje, vindos desses 2 filhos. Uma briga tremenda, uma guerra tremenda. Queridos, nós precisamos sermos persistentes em obedecer ao Senhor, e não importa quanto tempo passe. O tempo, ele não pode fazer com que a nossa fé se esmoreça. As nossas salas de espera não podem fazer com que a nossa fé se esmoreça, porque nós precisamos continuar confiando em quem nos prometeu, em quem nos deu a promessa. Amém? O 6º passo é que ele deixou os seus servos à distância. Ele não queria que ninguém impedisse ele de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele estava determinado a levar Deus a sério. Ele não está entendendo nada do que Deus está fazendo, mas ele sabe que Deus sabe o que ele faz. E nós precisamos ter esse coração: Senhor, eu não estou entendendo nada que Tu está fazendo, mas eu sei que Tu sabe o que Tu está fazendo. E isso é suficiente. Sabe, com isso a gente tira uma lição. A gente precisa levar Deus tão a sério que tudo aquilo que pode impedir a gente de cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer, a gente tem que deixar de longe. Eu estou falando de lugares, pessoas. Aqui nesse exemplo ele deixa os 2 servos de longe. Olha, eu não vou levar eles comigo porque eles podem tentar me impedir.
Sabe aquela coisa de se antecipar? De prever? Quero obedecer ao Senhor. Quero te obedecer, Jesus. E eu sei que se eu for para tal lugar, e em tal ocasião, estiver com tais pessoas, vai dar ruim. Eu me antecipo. Eu não vou. Eu não ando junto. Porque eu estou determinado a levar Deus a sério. Eu não brinco com fogo. Eu não vou para cima de uma ponte que eu sei que pode cair. Porque eu estou determinado a levar Deus a sério. Isso é uma fé genuína, irmãos. O 7º passo, ele transforma a tragédia em adoração. Vamos lá. Quando ele disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não ia matar o seu filho, ele ia sacrificar. Ele ia levantar um altar, ele ia adorar ao Senhor. Queridos, nós precisamos entregar a nossa obediência ao Senhor, entregar aquilo que Ele está nos pedindo, não com o coração triste, mas com o coração grato, porque se o Senhor pediu, Ele sabe o que Ele está fazendo, amém? E essa é a minha maior expressão de adoração, a minha maior expressão de gratidão, de confiança a Ele. Isaac podia morrer, mas Deus não pode deixar de ser Deus. Isso estava cravado dentro do coração de Abraão. Olha, o meu filho Isaac pode morrer, mas Deus não pode deixar de ser Deus, e Deus prometeu que Ele é o filho da promessa, então se ele morrer, Ele vai ressuscitar. Porque Deus não mente. A palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado. Se Ele falou que Isaac é o filho da promessa, eu vou voltar com Isaac, porque Ele vai falar aqui, ó, voltaremos para junto de vós. E esse é o 8º passo. Abraão crê pela fé na ressurreição de todas as promessas de Deus. Ele fala: nós voltaremos para junto de vós. Quando você for lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11, você vai ler que Abraão creu na ressurreição de Isaac. Abraão era convicto que Isaac era o filho da promessa, irmãos. As promessas de Deus não morrem, é por isso que nós continuamos nesse caminho de obediência e crendo, não importa quanto tempo passe. Eu não sei qual é o tempo da sua espera aqui, mas eu quero te encorajar nessa noite. Permaneça crendo. Permaneça fiel. Permaneça confiando no caráter de Deus. As pessoas podem mentir para você. As pessoas podem te enganar. As pessoas podem te dar as costas. As pessoas podem te deixar de lado, te ignorar, esquecer o seu nome, quem você é. Mas Deus não. E se Ele te deu uma palavra, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa, então permaneça. Alimente a sua fé no Senhor todos os dias, crendo no caráter do Senhor. Sabe, Isaac, ele vai perguntar: pai, tá tudo aqui. O fogo, a lenha, a faca, o cutelo, mas cadê o cordeiro? E aí, nós vemos, querido, Abraão respondendo no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aleluia, querido. Aqui é a primeira vez que nós vemos o nome de Deus, Jeová Jireh, Deus provedor. Abraão sabia que Deus iria prover. Abraão sabia quem Deus era. Querido, deixa eu te falar, o Senhor já proveu tudo que você precisa. Ele não poupou o único filho dele.
E Ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E Ele providenciou perdão e salvação para cada um de nós. E isso é mais do que nós merecemos. Isso é mais do que suficiente. Tu acha que Ele tendo provido todas essas coisas, Ele não vai prover sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre a sua vida como um todo? Você precisa crer. Você precisa crer. Não tome atalhos, porque atalhos fala de coração dividido, de quem não está confiando no Senhor que Ele vai fazer. Obedeça, suba um monte Moriá, suba um monte da obediência, porque o Senhor proverá na sua vida, o Senhor proverá na sua história, é Ele quem vai fazer. É Ele quem vai fazer. Você precisa crer nisso, você precisa ter esse coração, você precisa ter essa fé. Senhor, o Senhor está me pedindo o meu tudo, porque é assim que funciona. O Senhor não vai te pedir algo que não te custe. Ele não vai te pedir algo que para ti é indiferente. Sabe, Isaac era a alegria, era o riso, era o filho da promessa. O Senhor não vai te pedir qualquer coisa. E sabe, querido, quando o Senhor te pede isso, Ele não está querendo tomar algo de você, Ele quer o seu coração. O Senhor nunca quis Isaac, Ele sempre quis Abraão. Ele sempre quis Abraão. E deixa eu te falar, quando o Senhor toca o seu coração para você ofertar, Ele não quer tirar dinheiro do teu bolso, Ele quer tirar dinheiro do teu coração avarento. Quando o Senhor fala, ei, perdoa, Ele não quer te fazer de palhaço, Ele quer que você seja livre e que você confie plenamente nele, e Ele seja a sua fonte de satisfação, de segurança, de validação, de tudo. Qual é o seu Isaac nessa noite? O que o Senhor tem te pedido? Qual tem sido a sua latência, o seu tempo de resposta para fazer aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer? Eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar e Ele está falando a cada coração nessa noite. Não faça de conta que não é com você. É o Espírito Santo de Deus falando com você neste momento. É Ele tocando o seu coração e te dizendo, é isso mesmo. Isso aí que tu pensou, é isso aí que eu estou querendo de ti. Me entrega. Hoje é noite de entrega. Hoje é noite de nós avançarmos mais um passo de fé e dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou subir nesse monte, Senhor, nesse monte de obediência. Eu vou ver o Senhor se manifestar na minha vida. Sabe, queridos, nessa estrada de 3 dias, imagina como ficou o coração de Abraão. Mas em todo o tempo ele sabia que era um lugar seguro. Sabe, querido, eu quero dizer para você que você pode estar passando por essa prova, por esse vale, por esse deserto, mas continua, persiste. Em algum momento pode tentar entrar uma incredulidade, uma dúvida. Nós somos seres humanos, a gente não pode dar ouvido a esses sentimentos, a gente não pode dar vazão a esses sentimentos, a gente precisa se agarrar na verdade da palavra de Deus, nas promessas de Deus sobre a nossa vida, amém? Porque é natural, nós somos seres humanos. Uma hora vem o desânimo, uma hora vem querer bater incredulidade, uma hora vem querer bater a dúvida, será que foi Deus mesmo quem falou? Será que é Ele mesmo que vai fazer? Submeta esses sentimentos, submeta esses pensamentos agora a Cristo. Troque eles por toda a verdade, por todas as verdades do Evangelho, por todas as palavras que Ele já te deu. Amém? Pastor, eu não tenho promessa. Ah, querido, você não abre a Bíblia então. Aqui está recheado de promessas para você. Nós precisamos, queridos, entregar ao Senhor. Nós precisamos continuar caminhando e crendo que Ele é quem provê nas nossas vidas. Eu quero que você fique de pé neste momento. E num ato de fé, querido, nós vamos orar. Nós vamos fazer 3 orações.